Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de novembro de 2019. Por que devemos ter muito medo da ideologia de gênero? Brenda Faculta escreveu para seu blog no dia 5 de setembro de 2019. Temos que ter medo da ideologia de gênero porque ela é fake news, é descaradamente populista e mal intencionada. Muito pior do que o terraplanismo. Enquanto o terraplanismo causa mal apenas a quem quer continuar ignorando a ciência e vivendo no mundo da fantasia medieval, a ideologia de gênero tem um compromisso com a perversidade e torce os fatos para aumentar o preconceito, a discriminação e o sofrimento, especialmente o sofrimento de crianças e adolescentes. Porque ela é fake news? Para começar, a expressão ideologia de gênero não tem fundamento teórico. Ela é uma criação de setores ultraconservadores da Igreja Católica que, no fim dos anos 90 sim, na virada do século, antes do Papa Francisco, decidiram anunciar o prelúdio do apocalipse moral disseminando a tese de que os movimentos feministas e de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais ou LGBT estariam promovendo a destruição da família e incentivando toda sorte de libertinagens sexuais dentre as quais a pedofilia, a zoofilia e a necrofilia, comenta Ivanderson Pereira da Silva, da Universidade Federal de Alagoas, em esclarecedor artigo publicado na Educação em Revista em dezembro de 2018. Porquê é populista? Adotada por movimentos políticos, a ideologia de gênero passou a nomear uma suposta lavagem cerebral que professores estariam provocando na cabeça de seus alunos. Ao ensinar a ideologia, eles estariam negando a distinção entre homens e mulheres e promovendo a homossexualização do mundo. Nenhuma ideologia é capaz de produzir esses dois fenômenos. Homens e mulheres continuarão nascendo com diferenciais fisiológicos. E ninguém se transforma em homossexual porque aprendeu isso na escola. Porque é mal intencionada. Sem compromisso nenhum com a ética e a responsabilidade social, ela apela para o que é conhecido como a pânico moral, a reação exaltada e irracional diante de situações desconhecidas ou novas. Ninguém promove o pânico moral com boas intenções. E, sendo irracional, ele nunca termina bem. Porque é perversa. Porque os movimentos políticos estavam, basicamente, chamando de ideologia de gênero a educação sexual nas escolas e o combate à homofobia, à misoginia e à transfobia. Educação sexual é uma questão de saúde, não de moral ou de religião. Os malucos paniquistas estão negando o fato de que crianças e adolescentes têm corpo. Têm órgãos sexuais, que precisam ser conhecidos, lavados e cuidados para que não se transformem em fonte de doenças, neuroses e abusos. Finalmente, para não me estender muito no assunto e pedindo desculpas pela simplificação do tema, os paniquistas estão condenando parte dos nossos filhos, aqueles que não se enquadram no seu jeito de entender o mundo, a uma vida escolar cheia de humilhação, desrespeito, desconhecimento e sofrimento. Na obra Loucura e Obsessão, psicografia de Divaldo Franco, ditada pelo espírito Manuel P. de Miranda, há uma interessante fala de Bezerra de Menezes, da qual transcrevemos este trecho: quando o corpo se encontra definido numa ou noutra forma e o arcabouço psicológico não corresponde à realidade física, temos o transexualismo, que, empurrado pelos impulsos incontrolados do eu espiritual perturbado em si mesmo ou pelos fatores externos,
pode marchar para o homossexualismo, caindo em desvios patológicos, expressivos e dolorosos. No entanto, na forma transexual, quando o espírito supera a aparência e aspira pelos supremos ideais, que surgem as grandes realizações da humanidade, como também sucede na heterossexualidade destituída de tormentos e anseios lúbricos, que lhe causam graves distonias. Em qualquer forma, portanto, pode o espírito dignificar-se, elevando-se, desde que se não deixe acometer pela loucura do prazer desregrado, que sempre lhe proporcionará a necessidade de reparação em estado mais afligente. Fica esclarecido que, em qualquer uma das polaridades heterossexual ou homossexual, podemos cair por degenerar a função sexual, resultando num comprometimento futuro por não darmos o devido valor ao sexo. O rigor da justiça divina será aplicado em qualquer uma das diversidades de gênero, porquanto ela tratará todos com o mesmo critério de justiça. Da obra Sexo e Destino, o irmão Félix faz a seguinte consideração: tendo Neves formulado consultas sobre os homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas, que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna, nessa ou naquela circunstância, para melhorar e aperfeiçoar-se nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta. À vista disso, destacou que nos fóruns da justiça divina, em todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas taxadas por anormais são consideradas tão carecentes de proteção quanto as outras que desfrutam a existência garantida pela regalias da normalidade, segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais, notando-se, ainda, que, em muitos casos, os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados, por menos justificáveis perante acomodações e primazias que usufruem, no clima estável da maioria. Se as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais, então, não cabe a nenhum de nós julgar, condenar, execrar a ninguém por conta de seu comportamento sexual. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de novembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.